próximo bloco vai abordar a espessura do tecido mole perimplantar e vai estar dividido em 3 partes. Na primeira parte, vamos debruçar-nos sobre a evidência científica relativamente à influência da espessura do tecido mole na preservação ou remodelação dos tecidos perimplantares e o seu impacto na sobrevivência ou sucesso dos implantes ao longo do tempo. E, de seguida, abordar protocolos clínicos para o aumento da espessura do tecido mole perimplantar, quer através de enxerto autólogo, quer através de xenoenxertos. Para debatermos este tema, contamos com um painel constituído por 3 colegas de reconhecido valor clínico, científico e pedagógico. São eles o professor Dr. Tiago Marques, o Dr. Paulo Carvalho e o Dr. Iñaki Soares. Muito obrigado, em meu nome e em nome da Klockner e da Botiss, por aceitarem o convite para integrar este painel. E, sem mais demoras, vamos dar início à primeira conferência deste bloco, que será apresentada pelo professor Dr. Tiago Marques e que vai versar sobre a evidência científica relacionada com a espessura do tecido mole perimplantar. O professor Tiago Marques é médico-dentista, formado pela Universidade Católica Portuguesa, onde também concluiu o seu mestrado, é doutorado pelo Departamento de Cirurgia Oral e Medicina Dentária da Universidade de Salamanca, é especialista em periodontologia pela Ordem dos Médicos Dentistas e é coordenador da pós-graduação de periodontologia clínica e também co-coordenador da pós-graduação de reabilitação oral digital, ambas na Universidade Católica Portuguesa. Tiago, é um prazer ter-te connosco e o palco é teu. Boa tarde, eu gostava de agradecer o convite que me foi endereçado pelo professor Salomão Rocha e também à Klockner e Botiss Portugal para falar sobre a evidência científica sobre o tecido mole perimplantar. E eu hoje vou-vos trazer aqui alguns artigos e alguma revisão bibliográfica do que é que existe sobre o tecido mole perimplantar. Como podem imaginar, tudo isto sobre o tecido mole perimplantar não é nada de novo. Já em 1997, nos primeiros artigos publicados em modelos Beagle, ou modelo canino, foram publicados este artigo sobre como nós deveríamos colocar os implantes mais superficial ou mais profundamente. E o que nós podemos ver aqui nestas radiografias é que em 1997 chegou-se à conclusão que provavelmente um implante de uma peça colocado com um colar polido ligeiramente supraósseo era aquele que teria menos perdas ósseas. E estes artigos foram uma das bases para o aparecimento de um segundo artigo que levou à descrição do espaço biológico nos implantes, também ele em 1997. Literatura recente sobre os tecidos moles perimplantares recentemente tem vindo a ser desenvolvida principalmente pelo grupo do Thomas Linkvicius e do Algirdas Piusis. É muita bibliografia recente e eu vou falar um bocadinho sobre ela e sobre também alguma bibliografia nossa portuguesa, que também existe alguma coisa. Nós sabemos que existem fatores de risco para os tecidos moles perimplantares, principalmente a espessura do osso vestibular, a existência ou não de defeitos pré-existentes, o biótipo do tecido, se é um tecido fino ou um tecido mole, a posição dos implantes também influencia muito os tecidos moles perimplantares, a utilização de técnicas cirúrgicas ou técnicas de enxerto diferentes podem influenciar e podem ser fatores de risco, o biomaterial utilizado, bem como os protocolos de carga. Neste momento, não é aceitável aquilo que era há uns anos atrás, que havia uma perda inicial de osso nos implantes durante o primeiro ano. Normalmente era aceitável haver uma perda óssea até 1 milímetro no primeiro ano, mas nós sabíamos que ela não progredia a partir daí, a não ser que pudesse acontecer uma reinfecção e a partir daí começaria a periimplantite. Este fator é bastante importante, principalmente quando nós estamos a utilizar implantes curtos, que cada vez mais é o que utilizamos na mandíbula em detrimento de grandes regenerações, e neste momento um implante de 8 milímetros já não é considerado um implante curto. E se nós pensarmos nisto e nesta perda que possa existir no primeiro ano de 1 milímetro, num implante de 6 milímetros, se perdemos mais que 1 milímetro, podemos estar a perder cerca de 2/3 da superfície osteointegrável do implante e 2 milímetros de reabsorção, que podem ser necessários para a formação de espaço biológico. No caso de termos tecidos moles mais finos, leva a que parte do implante perca essa superfície osteointegrável.
E esta espessura, ou o que atualmente se chama de inserção supracristal, ou que antigamente se chamava de espaço biológico, é muito importante. São todos os tecidos verticais essenciais para os implantes, e nós sabemos que este espaço biológico nos implantes se vai formar após a conexão do abutment. Nós sabemos que não existem perdas ósseas e os implantes se mantêm estáveis se ficarem submersos, mas após a conexão do abutment e até 8 semanas após a conexão do abutment. E nós sabemos que este espaço biológico ou estes tecidos supracristais funcionam como um selamento. Um selamento em redor do implante que vai proteger o implante ao longo prazo. Então, qual é a espessura mínima de tecidos moles verticais? Isto está descrito na literatura como é necessário um mínimo de 3 milímetros, idealmente seriam necessários, para termos uma boa qualidade de tecidos moles, idealmente seriam necessários 4 milímetros de espessura de tecidos moles. E porquê? Porque isto vai permitir um melhor perfil de emergência da cor. Em termos horizontais, não existe um número fixo para qual é a espessura mínima dos tecidos a nível horizontal, mas preconiza-se que o ideal seria termos cerca de 4 milímetros de tecido horizontal, porque nós sabemos que este tecido mole horizontal é aquele tecido que vai dar suporte ao tecido vertical e que, por sua vez, previne a reabsorção vertical do osso e as perdas a nível dos implantes e o início das periimplantites. E como vocês podem ver, o ideal seria ter um sulco bem definido em redor do implante, seguido por um epitélio juncional e, bem lá no fundo, o tecido conjuntivo, que é aquilo que nós pretendemos em redor dos nossos dentes e é aquilo que protege os nossos dentes, que também vai proteger os nossos implantes. Relativamente à espessura de gengiva queratinizada ou à presença de gengiva queratinizada, existe alguma literatura controversa na implantologia, mas nós podemos ter aqui uma noção a nível dos tecidos moles, a nível dos dentes. Qual é a quantidade mínima? Devia haver pelo menos a presença de 1,5 milímetros de gengiva queratinizada e com uma espessura de no mínimo de 1,46 milímetros de gengiva para manter a estabilidade da margem gengival a longo prazo. E estamos aqui a falar há cerca de 10 anos. E, relativamente aos tecidos moles em implantologia, temos várias técnicas que nós podemos utilizar: o aumento vertical dos tecidos moles, um aumento lateral dos tecidos moles e ainda um aumento de gengiva queratinizada e dos tecidos aderidos. E tudo isto podem ser feito por 4 grandes técnicas defendidas por Link Fiches, basicamente uma redução óssea para ganharmos espessura, para ganharmos alguma espessura de tecidos moles, a colocação subcristal dos implantes, o tent pole technique pode ser utilizado para ganharmos alguma espessura quando não é necessário uma grande quantidade de tecidos moles, ou então uma regeneração vertical dos tecidos moles. E nestas situações, a regeneração vertical dos tecidos moles, a utilização de uma matriz de colagênio parece ser uma técnica simples e de fácil uso. Relativamente aos tecidos moles a nível implantar, nós podemos colocar, como já tinha dito anteriormente, a colocação do implante mais profundamente, mas lembrando-nos sempre que é necessário fazer este perfilamento deste osso, porque se não for feito o perfilamento do osso após a conexão do abutment, a reabsorção óssea que vai acontecer é uma reabsorção óssea descontrolada e que pode levar a uma maior perda do que se nós fizermos esta preparação do osso no dia da colocação do implante. Podemos ainda recorrer à técnica do tent pole ou então a utilização de um enxerto, seja lá autógeno ou xenógeno. Quanto aos tecidos moles, a nível periimplantar, o que é que estas revisões sistemáticas mais recentes nos permitem afirmar? Que o aumento de tecido queratinizado através da utilização de enxertos conjuntivos ou retalhos reposicionados apicalmente leva a uma melhoria dos índices de sangramento, a níveis ósseos mais estáveis, mas ao aumento de espessura apenas da mucosa, utilizando enxertos conjuntivos, parece mostrar uma menos perda da óssea marginal ao longo do tempo, mas a nível dos índices clínicos de sangramento não parece ter qualquer melhoria. E para tal é necessário que exista gengiva queratinizada, que é uma das coisas essenciais nos implantes. Quanto aos tecidos moles, já em 2009, Thomas Lindquist publicou um artigo em que identifica que é necessária uma espessura mínima de tecidos moles para evitar a reabsorção óssea a nível dos implantes, e esses tecidos moles podem ser construídos
de várias maneiras, através de enxertos ou através da colocação mais profunda dos implantes, que vamos obter um aumento dos tecidos moles de outra forma. Podemos utilizar substitutos e autólogos ou enxertos autólogos, e aqui parece que os substitutos podem ser considerados como uma opção viável para substituir os enxertos conjuntivo autólogos. Temos que ter a noção que no aumento de rebordo lateral, e temos que avisar os pacientes, no caso de utilizarmos um enxerto conjuntivo da tuberosidade, podemos ter crescimentos hiperplásticos ou uma resposta hiperplástica, que é um crescimento exagerado com o tempo, e depois pode ter que ser removido cirurgicamente. Mas mais importante que isso tudo são os Patient Reported Outcome Measures, que são os PROMs. O que é que os pacientes dizem das várias cirurgias e o que é que os pacientes acham. E o que acontece é que nas revisões sistemáticas mais recentes, a comparação da morbilidade e da utilização de medicação após a utilização de um enxerto autógeno ou uma matriz de colagênio, não existem diferenças significativas, mas parece haver uma tendência para menor desconforto utilizando uma matriz de colagênio. Quanto à satisfação dos pacientes e à avaliação estética, todos eles têm altos scores na avaliação estética. Parece haver uma evidência mais fraca que sugere que a utilização de enxertos de tecido conjuntivo podem ter melhores resultados estéticos quando os pacientes se avaliam eles próprios. Mas é uma evidência científica relativamente mais baixa. Estabilidade dos tecidos autólogos nós já sabemos, e isto já é estudado a nível dos dentes há muitos anos, e a nível podemos replicar a mesma situação a nível dos implantes, e sabemos que temos estabilidade a longo prazo, 10, 15, 20 anos. E relativamente às técnicas que nós podemos utilizar, as técnicas mais utilizadas é o retalho reposicionado apicalmente juntamente com o enxerto gengival livre, que nos permite aumentar a gengiva queratinizada. A utilização das técnicas bilaminares com enxerto autólogo ou com uma matriz de colagênio permitem aumentar a espessura, e nós já sabemos disso, e também mostram que existe alguma estabilidade a nível do osso marginal. A utilização de os retalhos reposicionados apicalmente para aumento da gengiva queratinizada parece mostrar que existe uma redução da espessura, da profundidade de sondagem e do índice de placa, e alguma estabilidade a longo prazo. Mas como todas as revisões sistemáticas, todos eles dizem que são necessários mais estudos para termos outras avaliações. Para vos mostrar que em Portugal também se faz alguma coisa, podemos utilizar essas matrizes de colagênio, e nós fizemos um ensaio clínico em Viseu com matrizes de colagênio e com os abutments customizados, e verificámos que não existem diferenças entre a utilização de um e de outra. Parecem ser técnicas igualmente eficazes para estas situações, mas nenhuma das duas técnicas conseguiu contrariar a perda de volume que existe após a colocação de um implante imediato. Relativamente ao Shannon versus autólogo, existe um ensaio clínico randomizado também pelo Thomas Lindfischer, que parece não mostrar diferenças entre um e outro, mesmo do ponto de vista estético, e o aumento dos tecidos com enxerto de tecido conjuntivo parece resultar numa perda menos pronunciada do processo alveolar, comparado com as matrizes de colagênio. Quanto à estabilidade do Shannon enxerto, a última revisão sistemática também mostra que, o ensaio clínico a 5 anos mostra que estes enxertos são muito estáveis a longo prazo, pelo menos até 5 anos eles são estáveis quando comparados com o autógeno. E uma das últimas revisões sistemáticas também se verifica que a utilização das matrizes de colagênio para aumento de tecidos moles comparativamente com o enxerto de tecido conjuntivo, ambas conseguem o aumento da mucosa necessária, mas como em tudo, e em todos estes artigos é dito sempre a mesma coisa, são necessários mais estudos para avaliar os efeitos a longo prazo. Mas como eu mostrei anteriormente, até 5 anos parecem ser bastante eficazes.
Obrigado a todos e estarei disponível de seguida para questões, caso seja necessário. Muito obrigado, Tiago, excelente apresentação e muito obrigado por este sumo que nos transmitiste de forma tão clara e tão objetiva. É sempre a nossa prática clínica e a validação dos protocolos que utilizamos deve ser sempre baseada na evidência científica e esta apresentação relativamente a este tema foi excepcional. Muito obrigado. Tenho aqui uma ou duas perguntas que gostaria de te colocar e uma delas penso que será também perguntas de muitos colegas. Focaste aqui muito a necessidade da espessura mínima de tecido mole para implantar, vertical, em torno do implante. Eu coloco-te a seguinte questão, e sabendo que na literatura os tais 3, 4 milímetros é consensual a nível de altura de tecido mole, numa situação clínica em que não existam esses 3 milímetros, como muitas vezes sucede no setor, na mandíbula posterior, por exemplo, e em que decides não efetuar qualquer enxerto de tecido mole, que requisitos são importantes ter em consideração quando a colocação do implante, por forma a compensar ou a minimizar esse déficit de mucosa? O problema da mandíbula é o problema que nós temos. Nós temos ali uma limitação anatómica. E muitas das vezes podemos colocar o implante mais subcristal e aí vamos conseguir ganhar a espessura que nós necessitamos. Se tivermos 1,5 milímetro, até conseguimos ganhar mais outro 1,5 milímetro de espessura ao colocar o implante subcristal, mas por vezes isso não é possível. Como eu falei na utilização dos implantes curtos e naquele caso que eu mostrei, é necessário, como já íamos utilizar implantes curtos de 6 milímetros, tivemos que aumentar o tecido mole previamente à colocação dos implantes, com um enxerto, naquele caso foi um enxerto de gengiva livre, também não tínhamos muita gengiva aderida, e aumentámos o tecido mole verticalmente dessa maneira, porque tendo a limitação anatómica, não podemos invadir o nervo alveolar inferior. E nessa situação optar por implantes tipo, com conexão tipo platform switching e conexão implantes bone level, certo? Uma vez que... Sim, se possível, implantes bone level e com platform switching, sim, seria uma das hipóteses. Apesar de eu ser um fã incondicional dos implantes a nível dos tecidos, porque isso é uma discussão que acho que podíamos ter aqui a tarde toda sobre se os implantes com platform switching são melhores que os implantes a nível dos tecidos. E também da revisão da literatura que fizeste e que tens feito ao longo também da tua atividade docente, em relação a médio e longo prazo, existe diferenças entre a utilização de enxertos autógenos versus enxertos xenoenxertos? A minha experiência, e eu vou ser completamente honesto, eu utilizo 99% de enxertos autógenos. Mas o que está escrito na literatura foi aquilo que eu mostrei. Até 5 anos eles parecem funcionar exatamente da mesma maneira. As matrizes de colagênio e os enxertos autógenos. Na minha prática clínica, eu faço muito enxerto autógeno e é o que eu digo. Normalmente os enxertos autógenos a longo prazo têm tendência a melhorar e eu não vejo recidivas a longo prazo com os enxertos autógenos. E uma vez que vais para os autógenos, qual é o teu local de eleição e qual é aquele que te dá menos complicações a longo prazo? É assim, o que é mais fácil para os pacientes é uma tuberosidade. Porque os pacientes normalmente não têm qualquer tipo de queixa pós-operatória. Só que nós temos que avisar os pacientes, aquilo que eu também mostrei na apresentação, é que em zonas estéticas nós não sabemos como é que a tuberosidade vai responder. E principalmente o que está escrito na literatura é que em fenótipos grossos, e se nós vamos aumentar ainda mais com a tuberosidade, podemos ter aquela resposta hiperplásica que com o tempo torna-se desagradável para o paciente e inestética. Se tivesse que fazer na zona estética, eu preferia um enxerto zipilizado do palato, que numa zona não estética, um pré-molar ou um molar superior que eu preciso corrigir os tecidos moles, eu não teria problemas em fazer uma tuberosidade nessa zona. Muito bem. Muito obrigado por este esclarecimento e mais uma vez muito obrigado pela tua apresentação.
A segunda conferência tem como tema o aumento do tecido mole para implantar com enxerto autólogo e será apresentada pelo Dr. Paulo Carvalho. O Dr. Paulo licenciou-se em Medicina Dentária pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, é pós-graduado em Implantologia, é pós-graduado em Cirurgia Oral Avançada e Enxertos Autógenos pela Implante Brasil, é também pós-graduado em Reabilitação Oral Estética e é formador em cursos de Cirurgia Plástica Periodontal e Implantologia Avançada. É ainda coordenador da Residência Clínica de Prótese sobre Implantes na Foreman Dental Education. O Dr. Paulo Carvalho é um clínico de excelência, com uma documentação exemplar dos casos clínicos e sempre de uma forma bastante didática nas suas apresentações e que eu particularmente admiro. Portanto, Paulo, é com grande expectativa que te convido a iniciares a tua palestra. Olá, Salomão. Obrigado por esta simpática apresentação que me fazes. É um prazer enorme ter aceito o teu convite e também agradecer à Klockner e à Otis Portugal pelo convite que me foi endereçado para dar aqui o meu pequeno contributo a este tema. Cabe-me a mim aqui ilustrar de forma mais clínica a importância da utilização do enxerto autólogo no que diz respeito ao aumento da espessura do tecido mole para implantar, e tentando ser mais clínico, depois de uma brilhante exposição do Tiago Marques naquilo que diz respeito à evidência científica que nos suporta a nosso dia-a-dia clínico, eu trago aqui um caso que põe à prova a utilidade e o comportamento do enxerto de tecido autólogo na mucosa para implantar, mais para uma situação de aumento horizontal, para uma questão estética. Eu dividiria aqui, como o Tiago também o fez exemplarmente, a questão do aumento de espessura no rebordo para implantar horizontal e vertical, porque é realmente diferente, e o comportamento dos tecidos é diferente, e o comportamento dos materiais da enxertia também são diferentes. Eu diria, e sem me alongar nisto, é apenas um aporte clínico, algo empírico, que no que diz respeito à espessura de tecidos moles verticais, que muitas vezes buscamos otimizar em áreas funcionais posteriores, efetivamente os substitutos sintéticos têm um comportamento idêntico aos tecidos autólogos. Quando vamos para uma área estética e procuramos efetivamente potenciar mais o tecido horizontal para um aumento estético do rebordo, para que haja uma emergência natural, estética, biomimética das nossas restaurações com implantes, eu parece-me que o tecido autólogo tem claramente um impacto bastante mais eficiente, com um aumento de volume maior, quando realmente são necessários volumes a sério. Clinicamente eu sinto bastante mais confiança no uso do enxerto autógeno, e penso que isso vai de encontro também à experiência clínica que o Tiago também partilha. E é aquilo que está espelhado neste caso clínico. Portanto, quando me pediram para apresentar um caso que ilustrasse o impacto do enxerto de tecido autólogo, aquilo que me vem logo à cabeça é nada melhor do que prová-lo em situações já mais extremas, situações ainda mais adversas. E essas são aquelas em que os implantes já estão colocados. Como é esta situação clínica? Um implante já instalado no 22, um implante com uma clara deiscência apical da margem, de acordo com aquilo que seria a margem ideal para este smile design do paciente, chamamos-lhe assim, e depois vemos aqui esta surpresa que no CBCT foi possível ver que este implante já não tem qualquer osso vestibular desde a plataforma até ao ápex. Portanto, há uma ausência completa, total, vestibular do osso remanescente, e digamos que esta deiscência, este déficit de tecido está também relacionado provavelmente com a escolha de um implante demasiado largo para um incisivo lateral, portanto é um implante de plataforma 4.0, manifestamente largo, e também um tipo de conexão que também não abona muito a favor da emergência da restauração aparafusada, que é um hexágono externo. Não que não se consiga ter um bom perfil de emergência com um hexágono externo, mas no espaço mesodistal tão estreito, um hexágono externo, ainda por cima com esta plataforma, dificulta ainda mais a situação. Esta paciente com a linha de sorriso alta que tinha, estava visivelmente desagradada com a discrepância de margens, e olhando a uma análise mais generalizada do seu sorriso, a primeira coisa que fizemos foi um mock-up motivacional. Neste mock-up motivacional, nós estamos a tentar mostrar à paciente
que, mais do que podermos melhorar a estética do seu sorriso ao aumentar, ao otimizar os tecidos moles em volta deste implante, era possível também melhorar e harmonizar as margens gengivais ao alongar os dentes adjacentes, neste caso o 12, o 11 e o 21, uma vez que conseguimos perceber que havia uma erupção alterada nesses dentes e desta forma não só ganharíamos para coronal a margem do 22, como também alongaríamos os outros dentes. Naturalmente, isto conversado com a paciente, partimos para uma cirurgia plástica periodontal e periimplantar que nos permitiria, de um lado, aumentar o volume de tecidos moles à volta do implante, do outro lado, recontornar apicalmente os tecidos nos outros 3 incisivos. Foi decidido manter o implante e não explantar, porque a posição tridimensional dos implantes, a posição tridimensional do implante estava dentro daquilo que era o contorno ósseo adjacente, dentro do envelope ósseo dos dentes adjacentes, e como tal, teríamos um potencial de recobrimento de margem, que é algo sustentado pela literatura nesse sentido. Aqui observamos uma das técnicas possíveis, e que o Tiago também falou, neste caso usamos aqui um retalho de avanço coronal modificado, como foi proposto por Zucchelli e de Santis, para um recobrimento de recessões múltiplas, que nos vai permitir ter uma espessura parcial numa zona ao nível do implante, mantendo ali ainda um pouco de espessura de tecido à volta do implante, sem expor completamente as pilhas do implante. Este tecido será importante para servir de área de ancoragem para o futuro enxerto, e depois uma espessura total na zona dos incisivos que vamos alongar clinicamente, que nos permite expor ali o osso, porque vai haver uma osteotomia no sentido de reposicionar a margem óssea a 3 milímetros da linha amelocimientária destes dentes, de forma a expor totalmente a sua coroa clínica e efetuar assim esse alongamento coronário. Portanto, após a confecção deste retalho, a realização deste retalho, as papilas anatómicas, que são aquelas que vão receber e nutrir o retalho que avança coronalmente, são desepitelizadas. Vemos aqui o enxerto recolhido da parte posterior do palato, um enxerto gengival livre que vamos desepitelizar, à moda de Giovanni Zucchelli, que bem nos ilustrou isso, conseguindo obter aqui um enxerto de lâmina própria, com 1 milímetro de espessura, que é manifestamente suficiente para a reconstrução de tecidos nestes casos. E vamos ver que até vai ter uma resposta também um pouco hiperplásica, um pouco à semelhança daquilo que vemos com enxertos de tuberosidade. Na realidade, estes enxertos, isso também pode acontecer, porque estamos a falar de enxertos que são meramente constituídos por lâmina própria e que com essas células muito próximas da camada epitelial têm realmente essa reação ao longo do tempo. Portanto, este 1 milímetro vai ser cuidadosamente posicionado na área de transição deste implante, portanto, usando a espessura parcial que foi mantida à volta da plataforma do implante, de forma a que possamos, com sutura reabsorvível, imobilizá-lo nessa posição. Quando comparamos técnicas de retalho e técnicas do túnel, esta é claramente uma vantagem da técnica de retalho de avanço coronal, não só a maior mobilidade para avanço coronal da margem, mas também a possibilidade de suturar ao nível ósseo com total imobilização do enxerto, e depois de dividirmos os tecidos acima da linha mucogengival para obter mais mobilidade e um encerramento passivo deste retalho, algo que já havia sido negociado com esta paciente era que, se queríamos avançar o máximo possível dos tecidos, queríamos um ganho vertical, sobretudo na área interproximal, um ganho vertical o melhor possível, era necessário não ter uma coroa aparafusada ao implante. Porque se eu tivesse uma coroa aparafusada ao implante, sobretudo num implante com este diâmetro, provavelmente eu iria estar bloqueado, portanto este retalho que queria avançar ia estar bloqueado pela coroa e portanto o avanço coronal, sobretudo ao nível da zona das papilas, não seria tão grande. E por isso a paciente aceitou usar uma Maryland como restauração provisória e assim este retalho pôde avançar totalmente até ao lado palatino, encerrando completamente o implante, que vai ser submerso temporariamente e que depois vamos expor numa fase secundária para podermos continuar a nossa restauração aparafusada. Terminamos assim, com a Maryland usada como provisória. Este é o pós-operatório já ao fim de uma semana. Com o avanço coronal há um recobrimento
dos dentes que foram alongados, mas naturalmente, como já diz a velha máxima, the bone sets the tone, portanto o osso vai ditar a cicatrização dos dentes pela linha amelossementária, e então 3 meses mais tarde já vemos que há uma mudança drástica da cor dos tecidos, que era mais acinzentada 3 meses antes, e após este enxerto já temos uma cor de tecidos mais esbranquiçada, até há um claro aumento do volume de tecidos. Nesta fase fazemos um mock-up ao paciente que será o mock-up orientador das restaurações em cerâmica de todos os dentes com facetas, de canino a canino, e também para a futura restauração aparafusada do 22, e com o mock-up colocado podemos reavaliar a quantidade, a volumetria de tecidos, não só vertical, mas também horizontal, na área enxertada, e vemos que este enxerto, que tinha apenas 1 milímetro de espessura, neste caso parece ter agora bastante mais. Há uma clara evolução do enxerto, num sentido que nos favorece, uma vez que queríamos aumentar significativamente o volume de tecidos moles para a reconstrução estética desta área, e vemos que esse comportamento, quando usamos enxertos densos de lâmina própria, mesmo sendo do palato, isso pode acontecer. Nesta fase, a paciente já estava algo cansada de ter uma Maryland que naturalmente, como já sabemos, tem alguma tendência para fraturar e descolar, e queria o dente aparafusado. E eu vejo-me aqui neste momento obrigado a aceder ao implante sem retalho, em túnel, portanto fazendo apenas um punch naquela zona para inserir um pilar provisório e fazer a minha restauração provisória aparafusada. E aqui são feitas as preparações para as facetas. Há técnicos que preferem fazer as facetas portanto, as cerâmicas sobre dentes numa primeira fase e a coroa sobre implante mais tarde. Há outros que preferem fazer tudo ao mesmo tempo. Neste caso, a Olímpia Urban, que foi a ceramista para este caso, preferiu que se fizessem primeiro as facetas, cimentamos as facetas, aguardamos a sua integração e vamos fazer a coroa sobre implante a posteriori. Este é o momento em que a paciente chega com a coroa provisória do 22 fraturada, portanto vemos que a faceta vestibular do 22 fraturou e saiu, mas podemos ver também que há continua a ocorrer uma certa hiperplasia do enxerto. Na minha experiência clínica, isto acontece quando o enxerto fica submergido por baixo da mucosa. A mucosa é um pouco mais elástica que a gengiva queratinizada, e como tal, essa elasticidade não contém o aumento, o creeping, se lhe quisermos chamar assim, do enxerto, e isso pode acontecer quando enxertamos, mesmo que seja tuberosidade, por baixo de uma boa banda de gengiva queratinizada. A gengiva queratinizada não oferece essa elasticidade e contém mais facilmente os enxertos, que é o tipo de fator clínico que me leva mais a decidir pelo tipo de enxerto a fazer e a sua localização. Neste momento, vi-me obrigado a fazer um peeling com uma broca diamantada para remover um pouco este excesso de volume, não só para diminuir este contorno excessivo, mas também para melhorar a textura do tecido resultante. E chegamos a esta situação clínica, onde vemos uma quantidade generosa de tecidos moles verticais e horizontais, e já quase que nos esquecemos que este caso começou neste implante que não tinha qualquer tipo de osso provestibular. Portanto, é uma imagem bastante elucidativa de quão eficiente e quão impactante pode ser o uso de enxertos de tecido conjuntivo autógenos no que diz respeito à reconstrução, sobretudo horizontal, dos tecidos moles do ponto de vista estético na implantologia. É realmente um excelente exemplo pegar num caso assim extremo e percebermos o quanto isso pode ser feito até em casos onde não existe o osso provestibular de um implante. Nesta fase foi então confeccionada a coroa em zircónia cerâmica definitiva neste implante, tentando mimetizar os dentes adjacentes, e esta é a situação intraoral final, imediatamente após a colocação dessa coroa sobre implante. Vemos o aumento de volume horizontal que foi feito, ainda assim um ligeiro excesso de tecido que já não incomodava a paciente, uma vez que a textura e a cor já era mais semelhante aos dentes adjacentes, e ao mesmo tempo este volume oferece-me a garantia e quase a certeza de que não vamos voltar a ter um déficit de tecidos, vamos voltar a ter recessão e deiscência de tecidos em torno do implante, o que é uma garantia estética que a paciente procurava nesta situação, uma vez que transitava de uma situação muito desfavorável nesse sentido. Quando vemos aqui, percebemos a mudança estética que se obteve neste sorriso, vemos que
a melhoria é não só dada pelo aumento de volume no 22, mas também pelo alongamento coronário nos outros dentes. Esta abordagem interdisciplinar permite-nos tratar o paciente no seu todo e não apenas dente a dente, e é o que mais me delicia nestes casos, e é assim que conseguimos reconstruir completamente não apenas um dente, mas todo um sorriso, e volto a frisar, foi a abordagem interdisciplinar, foi a harmonização das margens com os outros dentes que dita o sucesso do caso e não apenas a reconstrução coronal dos tecidos que foi obtida à volta deste implante. Mais importante do que isso é a resposta a longo prazo. Vemos ao fim de 3 anos a estabilidade estética e a estabilidade volumétrica dos tecidos na área que foi enxertada com o tecido autógeno. É curioso que a paciente na realidade veio apenas após 3 anos porque tinha descimentado o interface, que na realidade era um interface dinâmico, ou seja, havia uma abertura mais por palatino do interface para usarmos um parafuso dinâmico, e como tal a superfície de cimentação é um bocadinho mais reduzida e culminou nessa descimentação. Então o paciente vinha com a coroa desaparafusada, aparentemente, aquilo que parecia-me que era para reaparafusar, mas na realidade era para recimentar, e mesmo com essa falha da cimentação, vejam a qualidade e a beleza dos tecidos e a estabilidade ao fim de 3 anos que conseguimos obter numa situação deste género. Penso que é um bom caso para ilustrar o impacto que esta opção de enxerto tem em casos estéticos e, sobretudo, onde o que nos importa mais é o aumento horizontal e vertical dos tecidos também, mas muito, muito horizontal. Muito obrigado pela vossa atenção, muito obrigado mais uma vez pelo convite e estou aqui à disposição para as dúvidas que aí vêm. Muitos parabéns, Paulo, por excelente caso este que partilhaste connosco, uma situação limite em que provavelmente muitos de nós poderíamos optar pela explantação e reiniciar do zero, e aqui é a prova de que os tecidos saudáveis periimplantares, e não estamos a falar só de osso, né? Aqui o tecido mole periimplantar serve quase que de uma barreira, de uma proteção ao implante que está subjacente. Consideras que foi importante para o sucesso deste caso, como tu frisaste, o implante, apesar de não ter osso por vestibular, estar dentro do envelope ósseo? Achas que isso que é primordial nesta decisão clínica que tu tomaste? Sim, sem dúvida. Eu, à primeira vista, quando vi o CBCT isoladamente, e temos uma tendência para avaliar só aquele corte, e imaginei logo o implante demasiado vestibularizado, porque realmente não é comum encontrarmos implantes assim com uma deiscência do primeiro terço coronal na parte vestibular, mas não de toda a tábua vestibular. Mas depois, na realidade, ao desmontar a coroa, percebi que a emergência do parafuso era no bordo incisal, portanto seria fácil com um parafuso dinâmico, um abattement dinâmico, corrigir a inclinação para uma prótese parafusada. E depois na análise da posição da cabeça do implante, da plataforma, percebíamos que estava dentro daquilo que era o envelope ósseo original. Portanto, estava vestibularizado sim, mas ainda dentro do envelope ósseo original. E ora, nesse sentido, a literatura mostra-nos que é perfeitamente possível o recobrimento. Neste caso não havia uma necessidade de recobrimento de metal exposto. Na realidade, até o facto de podermos submergir a coroa favorece imenso este tipo de cirurgia. Submergir a coroa não, submergir o implante, remover a coroa, e portanto eu sabia que biologicamente o aumento de volume de tecidos dentro daquele envelope era efetivo, e portanto foi a minha primeira escolha, porque na realidade, se imaginarmos a recolocação de um implante, sem dúvida que esse implante ia estar sem osso por vestibular, íamos ter que fazer uma reconstrução óssea, que, como sabemos, é um caminho mais longo, mais complicado, mais custoso para nós e para o paciente, e muitas das vezes, que é aquilo que me chateia mais, às vezes com uma estética final dos tecidos pior do que quando apenas enxertamos tecidos moles. Eu sou suspeito, porque toda a gente conhece a minha paixão por isto, mas sem dúvida que, e o tempo para já vai provando, foi a melhor opção para esta paciente. Há um risco com um implante que não tem osso por vestibular, há um risco sempre de contaminação do implante, mas agora menos, porque com aquela barreira de tecidos confio bastante mais do que confiava antes. E este implante não apresentava sinais de infecção nem de inflamação. Pelo que eu percebi, não, portanto, nem sequer foi imparcial, não é? Nem sim, exatamente. Portanto, ali da superfície do implante. É muito bem visto e é uma pergunta excelente. Efetivamente,
não havia sinal infeccioso, portanto não havia uma periimplantite, nem uma mucosite sequer, porque se houvesse eu na realidade teria que tratar a primeira infecção. E isso permitiu-me exatamente o que estás a dizer, que foi não ter que expor o implante e fazer ali uma espessura parcial, que foi maravilhosa para a ancoragem do enxerto, não que não se pudesse enxertar de outra forma, mas ali pareceu-me realmente que simplificar o processo nesse aspecto e ditou claramente o sucesso do enxerto, porque de outra forma poderia haver uma contaminação. Aqui neste caso também sucedeu que aquele creeping e tiveste que fazer ali um peeling. Foi só uma vez que efetuaste essa situação? Sim. Continua a crescer? Nota-se que ainda assim voltou a crescer um bocadinho, mas com outra cor e outra textura, que era o que incomodava mais a paciente, porque efetivamente estava a ter muito branco. Mas é curioso porque realmente nós, os clínicos entre nós, todos têm experiências diferentes, todos têm este problema, mas experiências diferentes e leituras diferentes. É um assunto que eu me debrucei bastante a analisar todos os casos que tenho assim e encontro essa explicação, que é meramente empírica, tenho que admitir, mas que vai batendo certo, que é quando o enxerto, eu não vejo uma diferença muito grande entre o comportamento destes enxertos de tuberosidade e os enxertos de lâmina própria do palato. A diferença é simplesmente a quantidade de volume. Portanto, é com uma quantidade de volume menor, mas com uma resposta idêntica em termos de cor, em termos de tendência para o crescimento. E o que acontece é que realmente se esses enxertos ficarem por baixo de mucosa, e neste caso como eu avancei muito os tecidos para encerrar o implante, aquilo ficou por baixo de mucosa, a elasticidade que a mucosa permite faz com que o enxerto continue a aumentar e que se veja através da mucosa. Quando fica contido por baixo de uma banda de gengiva keratinizada, eu não vejo isso acontecer, e vejo sempre como fenótipo exterior, digamos assim, a área regenerada é sempre a gengiva keratinizada original, portanto a estética está garantida e esse passou a ser um cuidado que eu comecei a ter cada vez mais no planeamento de casos de enxerto na zona estética. Para mim uma das complicações, principalmente na zona estética, mais associadas mais a enxertos da tuberosidade, é que em algumas situações podemos não remover todas as células epiteliais, principalmente na tuberosidade, dada que muitas células epiteliais prolongam-se muito para dentro do conjuntivo, e não é só o efeito do crescimento contínuo, é que às vezes formam autênticos ilhéus de epiteliais, e isso aí é que como é que tu solucionas isso, quando esses ilhéus quase que rompem a mucosa que está por cima? Sim, não temos outra alternativa a não ser remover. O peeling, a broca, com broca diamantada? Com broca. Quando chamo peeling é broca. O bisturi elétrico poderá ser mais confortável para o paciente porque cauteriza imediatamente e o paciente não sai dali com sangramento, com broca fica a sangrar, mas também é mais limpo. Eu gosto de usar a broca e vou até controlando o volume. E em muitas situações, às vezes, o aumento exagerado horizontal faz com que próximo da papila, a própria papila dobra para dentro e dá uma sensação de triângulo, e quando suavizamos com uma broca de forma como se estivéssemos a biselar o tecido, o que temos a seguir é uma continuidade mais perfeita e a papila volta-se a ver com mais facilidade porque não há essa sombra. E eu estou satisfeito com o resultado ao longo do tempo, noto que fica mais ou menos estável, exceto quando temos realmente estes enxertos por baixo de mucosa, que realmente aumenta muito e que ele volta a aumentar, a mucosa parece não ser suficiente para conter o enxerto. Mas como eu costumo dizer, eu com volume a mais posso eu bem, com volume a menos é que não. O paciente aceita bastante melhor uma mini intervenção que quase não dá conta para remover um excesso do que uma reintervenção para enxertar novamente. Olha, teríamos aqui mais minutos e muitos minutos de conversa, mas temos que ficar por aqui. Muito obrigado pela tua apresentação, excelente caso. Muito obrigado pela partilha. Obrigado, Paulo. Obrigado. A próxima conferência será apresentada pelo Dr. Iñaki Soares e vai abordar o aumento da espessura do tecido mole periimplantar com xenoenxerto. O Dr. Iñaki Soares licenciou-se em Odontologia pela Universidade do País Basco, tem um Master em Ciências Odontológicas pela Universidade Complutense de Madrid, um Master em Periodontologia e Implantes também pela Universidade Complutense de Madrid, e onde atualmente é professor convidado deste Master de Periodontologia e Implantes. Olá, Iñaki. Hola, muy buenas, Salomão. ¿Qué tal todo? Todo. Es un honor tenerte con nosotros en Bone Tissue Day, Portugal.
Sei que tu práctica clínica está muy enfocada a la regeneración tecidual, tanto en dientes como en implantes, y en particular en la manipulación de tejidos blandos y genoinjertos. Por lo tanto, Iñaki, es con gran expectativa y ilusión que te invito a empezar tu ponencia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme y es un gusto siempre estar con vosotros y que contéis conmigo. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, me toca ahora, después de dos ponencias maravillosas, hablar del aumento del espesor del tejido blando alrededor de los implantes mediante el uso de senoinjertos. Lo primero, bueno, agradecer siempre a todos por contar conmigo en este día tan especial para mí, porque yo asistí al primer Bone Tissue Day en Madrid, en España. Y eso, agradecer a Klöckner, a Botis, a todo el equipo por contar conmigo. Empezamos un poco hablando de lo que son los senoinjertos, ¿no? Siempre estamos más familiarizados con ellos en la regeneración ósea, como podemos ver en esta imagen, un diente ausente por agénesis lateral, donde colocamos un implante y hacemos una regeneración mediante el uso de hueso senogénico particulado y una membrana también senogénica. O también podemos verlo en situaciones más críticas, como puede ser este aumento óseo horizontal en el sector anterior, donde lo realizamos mediante los mismos materiales. Utilizamos una membrana de origen porcina, senogénica, y utilizamos en este caso el Cerabón Plus para hacer ese relleno óseo y dar ese volumen, donde después vamos a tener suficiente hueso para colocar esos implantes. Pero bueno, hoy me toca a mí hablar del senoinjerto en el formato de los tejidos blandos, estas matrices dérmicas para aumento de tejidos blandos, recubrimiento radicular y demás, que sobre todo lo asociamos a situaciones clínicas de recesión. Esto es lo que más está quizás estudiado, lo que más sabemos y lo que más utilizamos en la práctica diaria. Y de hecho, me gustaría presentar este primer caso introductorio del por qué pasé de ese tipo de tratamiento de recubrimiento radicular en dientes a usarlo en la práctica diaria más alrededor de implantes. Esto fue, pues bueno, me llegó este caso. Yo trabajo como decía, en exclusivo de periodoncia e implantes en nuestra clínica Centro Dental Suárez López, que pertenece también al grupo de Pericentro de San Sebastián. Entonces trabajamos con mucho referidor y nos mandaron en este caso a la clínica para hacer una cobertura radicular de una paciente que, bueno, no quería que le cogiéramos un injerto. Entonces, como tenía una situación clínica favorable para utilizar un senoinjerto, lo que hicimos fue realizar la cobertura mediante el uso de ese senoinjerto. Y esto es la evolución del caso, donde no me voy a meter mucho porque no es el tema. Tras haber utilizado, como estamos viendo, ese senoinjerto, la liberación y demás, la cicatrización a las 2 semanas, a los meses, y aquí es donde viene el hallazgo por el que yo empecé a usar más en volumen, ¿no? Más en aumento en volumen de implantes, donde sobre todo utilizaba el tejido conectivo, ¿no? Del propio paciente. Vi que no solo habíamos conseguido una cobertura radicular, sino que teníamos un buen grosor, siendo una paciente con un biotipo más bien tirando a fino. Entonces, con esto decidimos empezar a utilizarlo en el producto, ¿no? El Mucoderm en este caso, para realizar esos aumentos en implantes, como estaba diciendo. Bueno, no me voy a meter mucho en el tema de la literatura, ya que ha estado hablando Tiago de este tema, pero bueno, ya sabemos desde hace unos cuantos años que gracias a los artículos del grupo del Linkevicius, donde también está publicado Puisis, que se asocia el tener 2 milímetros de grosor alrededor de implantes con menor recesión y menor pérdida ósea. Y a su vez, que si tenemos un biotipo fino, que sea de menor de 2 milímetros, pues 1,5 o 1 milímetros, si utilizamos un injerto de tejido conectivo, reducimos esa pérdida ósea. Y es más, ya nos lo dijo Bengazzi desde el año 2015, en un artículo que hizo conjunto con Lang, que incluso en ausencia de mucosa queratinizada, si nosotros hacemos un aumento del grosor, no hay diferencias. Por tanto, se está viendo que el grosor es muy importante y a su vez, pues en varias situaciones clínicas, por estadística, vamos a tener que aumentar. Entonces nos planteamos decir, oye, tenemos que cogerle, hablando coloquialmente, ya que es un curso también muy familiar, tenemos que pelar al paciente siempre para coger ese tejido conectivo y darle una situación clínica ideal a futuro. Pues bueno, con esto quería enseñaros el primer caso que vamos a ver,
que es un caso de Marian, que es una paciente en la clínica, en este caso, que le tuvimos que realizar la extracción de un puente que iba desde el segundo premolar hasta el primer molar, un puente de 3 piezas, con una infección muy grande, y podemos observar que no solo tenemos un defecto horizontal, sino que tenemos un pequeño también defecto vertical y a su vez una inserción de ese frenillo lateral casi a la altura de ese 1.4, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esta es la situación, vemos más en detalle ese defecto horizontal que presenta la paciente y ahora vamos a empezar a introducir cómo utilizo yo el senoinjerto, cómo manipulo los tejidos blandos desde el minuto 1, que esto es algo que me enseñó un amigo íntimo y uno de mis mentores, el doctor Ramón Lorenzo, a tratar estos defectos desde el minuto 1. Desde la primera incisión hay que empezar a tener cuidado. Entonces, como vemos, hemos hecho 3 incisiones, 2 descargas y una incisión horizontal. Estas 2 descargas están alrededor de 1,5 o 2 milímetros alejados del diente. Esto tiene un porqué en esta situación, ¿no? Esto lo realizamos puesto que si, por ejemplo, tenemos una estabilidad de los implantes y queremos dejarlos expuestos, pues nos ayudará a que el punto donde estamos viendo con la estrella lo podamos suturar hacia el lateral, porque tenemos ese punto de anclaje, sin tener que suturarlo palatina y así habiendo una tensión mayor y no dejándoles espacio a ese conectivo, ya sea de origen senogénico o origen autólogo, a que se regenere, lo estamos comprimiendo de más. Entonces es el primer paso que damos, ¿no? Levantamos el colgajo. Aquí apreciamos que hay un defecto horizontal, sobre todo donde había esa infección que presentaba la paciente en ese segundo premolar, sobre todo. Y aquí nos podríamos incluso plantear hacer la regeneración ósea, ¿no? Pero siempre vamos a buscar lo menos, o por lo menos yo lo que tengo en mi práctica es intentar que el paciente sufra lo menos posible, porque eso es una variable importante a la hora de que traiga más familiares, traiga más amigos y que sobre todo esté el más contento, ¿no? Entonces es un defecto en el cual si nosotros nos íbamos a las zonas más pegadas a los dientes, más adyacentes en distal de S4 y en mesial de S7, pues bueno, podíamos tener esos 2 milímetros, como nos dice, bueno, Spray, Monge, sus artículos de hueso, sin la necesidad de regenerar, pero seguimos teniendo, como hemos visto antes, un biotipo más tirando a fino, donde queremos dar más ese grosor y además queremos hacer paliar ese defecto horizontal también de una forma estética. Entonces, aquí es donde ya empezamos a hacer ese diseño para poner ese senoinjerto. Y lo primero que hacemos es liberar el tejido. Nosotros siempre nos hablan de los espesores parciales. Pues en este caso lo que hacemos es un espesor justo en la zona de la mucosa y submucosa para liberar ese músculo, liberar esa tensión y así damos varios puntos. Uno, liberar la tensión, que no caiga mucha tensión, como estamos comentando anteriormente en esos puntos. Ofrecer un punto de fijación también al fondo de vestíbulo, a periósteo, que vamos a ver después para ver cómo fijamos ese injerto y darle más tiempo a ese injerto porque esto es algo, como estaba comentando, yo me voy a centrar en la parte más clínica y de experiencia que en la parte más de literatura, ¿no? Nosotros vamos a centrar más en lo que son el tacto, en lo que yo veo en el día a día en la clínica, ¿no? Entonces, le damos más tiempo a que el músculo no se reinserte y más tiempo para maduración de ese tejido blando que se está formando, como podemos ver con ese senoinjerto maravilloso, que es el mucoderm, que tiene cierto grosor y como estamos viendo, aprovechamos en la parte más coronal para suturar a periósteo y a su vez completarlo en la zona palatina. Siempre acordaros de dejar ese punto por la zona palatina porque si va a ser con una sutura no reabsorbible, vamos a andar fastidiados para quitarlo. Entonces, aquí podemos apreciar claramente ese grosor que le hemos dado, hemos conformado previamente el mucoderm para la situación clínica determinada, donde queremos que haya más volumen, donde queremos aumentar el grosor alrededor de esos implantes, ¿verdad? Comprobamos esa liberación de esa tensión y suturamos. Vemos aquí que ayudamos a mantener ese fondo de vestíbulo más arriba con ese punto colchonero que se llama coloquialmente punto en guitarra en la parte más apical y así le damos más tiempo a la maduración del injerto, como comentamos, alejando ese músculo. Es que no es solo eso, sino que lo vamos a ver desde la vista frontal, ¿no? Veíamos que ese frenillo estaba mucho más bajo. Si volvemos a la fotografía anterior hemos visto que lo alejábamos. Entonces, aquí lo que suele hacer muchas veces este punto suele condicionar un poquito esa vascularización. Entonces, le doy cita a la paciente en una semana. Si yo veo que está un poco tenso, lo quito, ya le hemos dado un poco de tiempo y si no, lo puedo ir dejando. Esta es la situación clínica al quitar los puntos. Como decíamos, aquí lo que hacemos es ya quitar los puntos y ya vemos que la paciente tiene un aumento y que se va a ir manteniendo en el tiempo ese volumen, o por lo menos que le hemos dado ese tiempo.
Vemos desde la vista lateral, vemos que el frenillo ya no está insertado tan coronalmente y cómo va cicatrizando ese tejido. Vamos a hacer otra pequeñita introducción para hablar un poco más del mucoderm por mis sensaciones clínicas, ¿no? Este es un caso que traté hace como unos 8 o 9 años, en el cual había que hacer un aumento de encía alrededor de unos implantes que ya tenía previamente colocados. Le hicimos la técnica de Urban mira, justo cuando salió en el 2015, creo que fue, pues hace 7 años. Cogemos un pequeñito strip, lo suturamos apical para generar ese jardincillo, esa zona donde va a haber queratinizada alrededor. Y en este caso utilizamos otro producto xenogénico que era más fino. ¿Qué es lo que pasó? Que según va cicatrizando, como es normal en estos productos, vemos que es una correcta cicatrización del paladar, pues observamos que aquí a los 6 meses tenemos un buen grosor donde teníamos ese injerto libre, pero donde estaba esa membrana que es más fina que lo que puede ser el mucoderm, tenemos una zonita muy finita, ¿no? No tenemos ese volumen que buscamos como estamos comentando previamente. Entonces, vamos a ver otros 2 casos clínicos más, una paciente en la cual tratamos de varias zonas, la introduzco a modo general, ¿no? Nos vamos a centrar sobre todo en este tercer sextante, segundo cuadrante. Pues bueno, le hicimos la extracción de los dientes e implantes que nos iban a poder mantener y en este caso nos vamos a centrar en este segundo cuadrante, como decíamos, donde vamos a hacer la retirada de ese implante en el medio que ya tiene cierta perimplantitis porque se lo pusieron en su momento un poco cerca y vamos a hacer también un aumento, una vestibuloplastia, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es retirar el implante del medio, que era el que más afectado estaba, y nos encontramos con esta situación clínica, donde tendríamos que hacer una vestibuloplastia, tenemos que hacer un aumento de la encía. Estamos diciendo, bueno, estamos hablando del aumento de grosor, ¿por qué hablamos de la vestibuloplastia? Pues bueno, al final necesitamos las 2 cosas. Necesitamos tener una altura del vestíbulo y también necesitamos tener un grosor, como decíamos, de los implantes. ¿Qué pasa? Que con esta matriz que mantiene un poquito más el grosor, como ya sabemos, que nos dicen los artículos de varios autores, desde Smith, si no me equivoco, de Zafari, me cuesta mucho pronunciar el nombre, es Zafaripoulos o algo así, creo, si no me equivoco, nos dice que el grosor es importante y que se mantiene mucho más con esta matriz que es el mucoderm. Entonces, realizamos ese espesor parcial. Volvemos a hacer la misma técnica de strip en la cual lo que hacemos es fijar un punto arriba y bloquear que el músculo baje y darle un contorno de queratinizada alrededor de esos implantes. Vemos que hay 360 alrededor de esos implantes queratinizada y empezamos a manipular el senoinjerto, el mucoderm. Lo colocamos en varios tramos, intentando sellar la zona del acceso al implante y como vemos la cicatrización es muy buena, se ve una correcta cicatrización estas 2 semanas y se ve que se mantiene un mejor grosor, como estábamos comentando previamente, donde el paladar cicatriza muy pronto. Un último caso, y voy un poco rápido porque hay que concretar mucho, pues bueno, esta situación clínica en la que el paciente tenemos que tratarle hiperimplantitis, a mí me gusta muchas veces tratarlo sin levantar el colgajo si voy a hacer el aumento de encía y el tratamiento de la perimplantitis conjunto. Además elimino así un poco la zona más afectada del epitelio barrera, que es como el epitelio de unión conjunto con el epitelio del surco de los implantes, y en este momento ya hago la vestibuloplastia llevándome a apical ese tejido, preparo con la forma el mucoderm y lo sitúo, ya veis, milimétricamente en esa zona. Si os habéis fijado en este caso, ya tengo tanta confianza en el producto que ni le he puesto ese ribetito, ese strip que hace Urban en su técnica en la zona apical y vemos que a las semanas tenemos un muy buen resultado donde se ve a las 2 semanas, si no me equivoco, que está madurando correctamente y que el volumen se mantiene y además está estable en ese tiempo. Por tanto, las conclusiones que puedo dar con todo este producto, aparte de que sea un producto que a mí me gusta mucho y que me ofrece un muy buen recurso para tener menor morbilidad en los pacientes, como el anterior, que se me ha olvidado comentar que era un paciente que estaba anticoagulado. Entonces, cuanto menos le toquemos mejor, de ahí que no utilizase también la banda de encía o de mucosa queratinizada, es que las matrices xenogénicas son una muy buena alternativa al tejido autólogo, ¿no? Al injerto de tejido conectivo. A pesar de que no sean un gold estándar, el gold estándar que seguirá siempre siendo el tejido conectivo en aumento,
de volumen alrededor del implante, los resultados clínicos son bastante similares siempre y cuando cumplamos con determinados requisitos de seleccionar los casos y también de manejar correctamente los tejidos, como os decía, separación muscular, las incisiones que sean correctas y demás, y que cumpliendo las indicaciones del fabricante, que siempre hay que mirarlas y que hay que cumplirlas evidentemente, pues que la manipulación de los tejidos blandos no difiere demasiado y que yo siempre recomiendo que probemos este material fuera de boca, que lo manipulemos, que lo hidratemos el tiempo que hay que hidratarlo, que probamos esa elasticidad que tiene antes de ponernos a practicar en la boca del paciente, porque no es practicar, ¿no? Eso lo hacemos fuera. Y con esto solo daros las gracias por estar conmigo, con nosotros en esta tarde de diciembre y espero que esta pequeña conferencia de unos minutillos haya aportado algo al uso diario, ¿no? Que es lo que buscamos con las matrices xenogénicas. Muchas gracias, Iñaki, por tu presentación, muy didáctica y con muchos pormenores y trucos que es importante do punto de vista clínico. Es muy interesante mismo. Entonces, tengo un par de preguntas para te hacer. La primera tiene que ver con si el genoinjerto permite obtener los mismos resultados clínicos en respecto al aumento de espesor de los tejidos blandos y de encía adherida que el autoinjerto, o injerto autólogo. Y si, do punto de vista estético, si es comparable o si es mejor que el injerto autólogo. ¿Qué me dices? Muy buena pregunta. Al final es lo que estamos comentando, ¿no? Que evidentemente no es exactamente igual. Siempre el autólogo va a ser mejor, pero el senoinjerto nos da unos resultados bastante similares. De hecho, ya Smith en su artículo de 2019, creo que es, desde el punto de vista histológico, viendo el nivel de fibras a los 10-12 meses, se ve bastante parecido y que los cambios volumétricos, pues bueno, en otros artículos de este mismo también, se ve que son similares, peores los del senoinjerto, pero quizás lo suficiente como para obtener unos buenos resultados, por ejemplo, al aumentar ese milímetro más para llegar a los 2 milímetros que necesitamos alrededor de los implantes. Y desde el punto de vista estético, yo creo que es lo que mejor nos ofrece, ¿no? Suelen ser resultados muy buenos desde el punto de vista estético. Y con resultados buenos también a largo plazo, ¿no? Efectivamente, evidentemente esto es algo que se está estudiando desde hace relativamente pocos años, nos faltan estudios pues a 5 o 10 años, ¿no? Pero son bastante prometedores y yo lo que tengo en la práctica del día a día, que lo utilizo mucho, son muy buenos, estoy muy contento. Pero claro, evidentemente yo no hago mediciones clínicas ni he hecho los estudios, pero la situación clínica que yo veo en el día a día es muy buena. En tu presentación hablaste de un pequeño detalle sobre la espesor del genoinjerto cuando para aumento de encía adherida. Y la pregunta era si de tu experiencia clínica tienes alguna relación con el grosor de matriz dérmica del genoinjerto y la ganancia de espesor de tejido blando que se vaya a conseguir alrededor del implante. Mira, se poniendo 2 camadas, por ejemplo, de matriz dérmica, si al final el incremento es mejor o no. ¿Cuál es tu experiencia clínica de ese aspecto? Muy buena pregunta. Es algo que alguna vez lo he hecho, doblar el senoinjerto y colocarlo. No sabría decirte porque no lo he hecho suficiente, pero sería más o menos pues intentar darle un poquito más de grosor. Yo lo que he visto es similar el resultado, es bastante similar. No sabría contestarte exactamente, pero sí que es verdad que el utilizar 2 capas nos da más a pensar, ¿no? El decir, bueno, nos va a quedar mucho más grosor, pero yo creo que al final acaba colapsando y manteniéndose un grosor parecido. Yo no lo he intentado, pero tampoco lo he visto tanto en detalle, pero yo creo que
que con dejarle una capa que nos va a ser más fácil para fijar, para colocar, es suficiente. No obstante, al final yo no tengo tanta práctica con ese tipo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucha gente que lo hace a la hora de realizar la técnica del Connective Tissue Platform, que es una técnica escrita por Zucchelli, que lo hace para tramos edéntulos, donde se busca ese aumento y la gente lo está haciendo, poner uno encima en coronal y otro más en horizontal. Yo no he tenido situaciones clínicas en las cuales me ha hecho falta tanto, pero sí que puede ser una indicación de este semi-injerto aplicarlo a ese concepto. Vale, muy bien. Y finalmente, y para terminar, si tienes algunas indicaciones para hacer genoinjerto o autoinjerto o autólogo, si tienes algunas indicaciones específicas a dónde vas a utilizar geno, a dónde vas a utilizar auto, o si actualmente utilizas en todos los pacientes para incremento de espesor para implantar siempre genoinjerto. ¿Cómo lo haces en tu clínica? Voy a darte la respuesta más franca, lo que hago en el día a día, ¿no? Lo clásico, es decir, los pacientes que están, por ejemplo, anticoagulados o que tienen un compromiso médico, automáticamente, si cumplen las indicaciones, se les pone el senoinjerto. Eso está claro. Cuando hay pacientes que están, por ejemplo, también no tanto compromiso médico, sino compromiso de sillón, que digo, que se agobian, que quieren, también, tema de tiempo. Y luego hay un tercero, que es cuando levanto un colgajo, por ejemplo, para realizar la colocación de los implantes, una segunda fase para exponer esos implantes y veo que no hay grosor suficiente y que el implante es o muy aprensivo o que no le va a hacer mucha gracia y no lo ha avisado previamente, pues bueno, abro un paquete de Mucoden y lo coloco sigilosamente sin que, bueno, él se entera evidentemente, pero ya no le tengo que decir que le tengo que coger ese injerto del paladar. Eso es a lo que me refería con los trucos del día a día, ¿no? Y así mantener ese volumen y no comprometer al paciente y que no se nos enfade. Fenomenal. Muchas gracias, Iñaki. E muito obrigado a todos os conferencistas por este magnífico bloco sobre a espessura do tecido mole para implantar. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês os três. Muito obrigado. Muchas gracias a vosotros.